Nos anos em que a alma não encarna, Spinoza acreditava que ela não permanece parada nem adormecida. Pelo contrário, é nesse intervalo silencioso que alguns dos processos mais profundos acontecem. Ele dizia que existe um espaço invisível, um plano de consciência onde a alma observa, digere e compreende o que viveu. Esse espaço não tem forma, não tem tempo e não pode ser medido. É como um campo de pura percepção, onde tudo o que a alma carregou se rearruma naturalmente, como água voltando ao seu nível. Spinoza entendia que, fora do corpo, a alma finalmente se vê sem máscaras. Ela enxerga seus padrões, seus medos, suas escolhas e suas repetições com uma clareza impossível durante a vida terrena. Nesse estado, não existe culpa, punição ou julgamento. Existe apenas percepção. A alma revê suas experiências como quem observa cenas que precisam ser compreendidas. Não há pressa, não há urgência. Há apenas a luz suave da consciência iluminando cada parte do caminho que ficou para trás. Para Spinoza, o intervalo entre encarnações é como abrir um livro que a alma escreveu sem perceber. Ela lê suas próprias páginas, descobre detalhes que não tinha visto, entende gestos que julgou sem necessidade e encontra sentido onde antes havia dor. A alma começa a perceber que tudo teve um propósito. Tudo serviu para moldar algo nela. Nada foi desperdiçado. É nesse reconhecimento silencioso que nasce o primeiro impulso da evolução, como se uma pequena chama fosse reacendida no centro do ser. Esse período também é marcado por encontros. Spinoza falava de consciências que se aproximam da alma não encarnada, não como pessoas com rosto, mas como presenças que compartilham afinidades espirituais. São vínculos antigos, laços profundos, aprendizados interrompidos ou ainda incompletos. Algumas aproximações trazem conforto, outras trazem compreensão, e algumas trazem a sensação de que algo precisa ser continuado. O intervalo entre vidas é também um reencontro com aqueles que caminham junto desde muito antes. Spinoza acreditava que, nesse estado, a alma perde a necessidade de se defender. Ela não justifica, não esconde, não distorce. Todas as suas escolhas ficam transparentes. Ela vê o que realmente guiou cada ação, cada palavra, cada decisão. E essa visão não pesa. Ela liberta. Porque para a alma, compreender é o mesmo que curar. O que a mente humana chama de erro, a alma chama de semente. E cada semente tem seu tempo de florescer. O intervalo é o terreno fértil, onde essas sementes finalmente germinam. Mas Spinoza dizia que a alma não vive apenas de memória nesse período. Ela também sente a vastidão do que ainda não é. É como se, ao se esvaziar das experiências anteriores, ela percebesse novos horizontes surgindo à sua frente. Ela sente um chamado distante, uma espécie de puxão suave, vindo de algo que ainda não conhece. Esse chamado não é uma ordem, mas uma expectativa. É a percepção de que existe mais a ser vivido, mais a ser aprendido, mais a ser descoberto na matéria. Para Spinoza, o intervalo entre vidas é, acima de tudo, o momento em que a alma lembra quem ela é sem corpo. Ela sente sua essência sem limitações, sente a liberdade de existir sem forma e percebe a profundidade do próprio ser. Mas, paradoxalmente, é justamente ao sentir essa liberdade que ela começa a entender por que precisa retornar. A vida material continua sendo o único lugar onde certas partes dela podem realmente despertar, e o intervalo silencioso prepara essa decisão. Spinoza descrevia que, nos anos em que não encarna, a alma passa por um processo de revisão que não se parece com nada que os humanos experimentam em vida. Não é lembrança comum, não é nostalgia, não é arrependimento. É como se ela observasse sua última vida com uma lucidez absoluta, enxergando simultaneamente as causas e as consequências de cada gesto. Para a alma, tudo se torna transparente. Ela compreende por que sentiu medo, por que evitou certas escolhas, por que se aproximou de algumas pessoas e se afastou de outras. Essa clareza não dói, ela ilumina. Spinoza afirmava que essa revisão acontece em camadas.
A alma primeiro observa os fatos, depois observa as emoções por trás deles e, por fim, observa as motivações que a empurraram a agir. É como descascar um fruto até alcançar o centro. A cada camada revelada, surge uma compreensão mais profunda de si mesma. E quanto mais compreende, mais leve se torna. É essa leveza que, segundo ele, prepara a alma para os próximos passos da sua jornada entre vidas. Nesse estado, a alma também percebe padrões. Ela vê repetição onde antes via destino, enxerga escolhas inconscientes que se repetiram vida após vida, como se estivesse presa em um ciclo invisível. Spinoza dizia que esse é o momento mais delicado do intervalo espiritual, porque é aqui que a alma entende o que realmente aprende ao renascimento. Não são karmas externos, não são castigos divinos, mas hábitos internos que ela mesma não conseguia ver enquanto estava viva. A percepção desses padrões é a chave da libertação. Spinoza encontrou relatos antigos descrevendo que a alma, ao reconhecer esses padrões, não os combate. Ela simplesmente os aceita como parte de um desenho maior. Essa aceitação é transformadora. Ao invés de resistência, surge clareza. Ao invés de culpa, surge compreensão. A alma nota que nada do que viveu foi inútil. Cada dor trouxe uma abertura. Cada erro trouxe um episódio de crescimento interior. Cada encontro deixou uma marca que agora se revela necessária. O intervalo entre vidas é o momento em que a alma finalmente entende o sentido do caos. Mas Spinoza também descreveu que essa revisão não acontece sozinha. Ele falava de uma espécie de presença, uma inteligência silenciosa que acompanha a alma nessa análise. Não é uma figura humana, não é um mestre, não é um anjo. É mais parecido com uma consciência ampliada, um espelho que devolve à alma exatamente aquilo que ela precisa ver. Essa presença não instrui nem comanda, apenas reflete. E o reflexo é tão puro que a alma reconhece imediatamente o que ainda precisa transformar. Spinoza via esse processo como uma purificação natural. A alma, ao compreender profundamente sua última vida, vai deixando para trás camadas que já não lhe servem. Medos perdem força. Culpa se dissolve. Apegos se enfraquecem. Aos poucos, ela se aproxima da sua forma mais essencial. Esse processo não é rápido e nem é igual para todas as almas. Algumas se depuram em pouco tempo, outras precisam de longos períodos nesse estado de revisão. Tudo depende do quanto conseguiram enxergar de si mesmas enquanto estavam vivas. E quando a alma finalmente conclui essa revisão, algo muda dentro dela. Spinoza dizia que é como se surgisse um espaço vazio, um espaço onde antes havia confusão. Esse espaço não é ausência, é potencial. Ele é o terreno onde a próxima etapa será construída. A alma, agora mais leve e mais consciente, começa a sentir a aproximação de novos horizontes. Não porque deseja reencarnar imediatamente, mas porque percebe que existe algo nela que ainda deseja compreender. É assim que o intervalo entre vidas continua seu curso silencioso. Spinoza acreditava que, depois de revisar sua última vida, a alma entra em um estado ainda mais profundo, uma região de silêncio que não se parece com nada que a mente humana possa imaginar. Nesse estado ela não pensa, não lembra e não projeta. Ela apenas é. É como se a alma descansasse no próprio núcleo, sentindo sua essência com uma nitidez impossível durante a existência material. Spinoza dizia que esse silêncio não é vazio, mas plenitude. É ali que a alma sente sua verdadeira natureza. Nesse território, a alma percebe a si mesma como parte de algo muito maior, não como indivíduo, não como personalidade, mas como uma centelha do próprio movimento do universo. Ela sente que tudo o que existe está interligado, que nenhuma ação é isolada e que toda a vida é apenas um capítulo dentro de uma corrente infinita. Spinoza descrevia isso como a consciência da unidade, um estado em que a alma percebe que nunca esteve separada de nada, nem de outras almas, nem da natureza, nem do próprio cosmos. Spinoza estudou manuscritos que afirmavam que nesse estado acontece algo parecido com uma descompressão espiritual. Toda a pressão emocional acumulada na vida anterior se dissolve.
A alma recupera sua amplitude original, como um rio que volta a correr livre depois de estar represado por muito tempo. É nesse alívio profundo que ela começa a recuperar partes de si que ficaram adormecidas durante a encarnação, partes que não puderam se manifestar plenamente no corpo físico. O intervalo entre vidas, para Spinoza, é também um retorno ao que é mais verdadeiro. Ele dizia que esse momento de reencontro não é passivo. A alma começa a perceber aspectos dela que estavam esquecidos: talentos, sensibilidades, sabedorias antigas, fragmentos de vidas passadas. Não são lembranças completas, mas ecos sutis que emergem como intuições. Spinoza acreditava que essas intuições são parte do que molda a próxima encarnação, porque mostram à alma quais potenciais estão prontos para florescer novamente. Nada disso é imposto. Tudo surge naturalmente como sementes despertando com a luz da manhã. Spinoza encontrou relatos que descreviam que, nesse estado, a alma sente algo parecido com uma direção interior. Não é um comando, nem uma voz, nem uma ordem. É um movimento suave, como se algo dentro dela apontasse para um caminho. Esse movimento indica o tipo de aprendizado que a alma está pronta para viver a seguir. A alma não vê detalhes da próxima vida, mas percebe o tipo de experiência que precisa para continuar evoluindo. É como sentir o clima de uma estação antes de saber o que cada dia trará. Nesse território silencioso, a alma também percebe vínculos espirituais que a acompanham por muitas vidas. Não são encontros pessoais, mas afinidades que vibram dentro dela. Spinoza acreditava que esses vínculos ajudam a determinar com quais almas ela poderá reencontrar-se na próxima vida, seja para reparar laços antigos, seja para continuar aprendizados compartilhados. Esses reconhecimentos não são emocionais, mas energéticos. São como notas musicais que ressoam entre si mesmo quando estão separadas. Quando a alma finalmente se sente plena nesse silêncio, algo muda. Spinoza dizia que ela começa a sentir uma espécie de saudade da experiência material. Não saudade de um lugar, de um rosto ou de uma vida, mas saudade do processo de descobrir, errar, tentar, aprender e crescer. Uma saudade da densidade que permite que as ideias ganhem forma. É essa saudade sutil que anuncia que o intervalo entre vidas está prestes a entrar em uma nova fase. A fase em que a alma começa a olhar novamente para o mundo lá embaixo. Spinoza descrevia que, após atravessar o silêncio profundo, onde a alma se reencontra, surge diante dela um horizonte que não é físico, mas perceptivo. É como se uma névoa suave começasse a se dissipar, revelando possibilidades futuras. A alma não vê cenas, não vê rostos, não vê lugares. O que ela percebe são direções. Cada direção representa um tipo de aprendizado, uma energia específica, uma forma de expansão que ainda precisa ser vivida. Esse horizonte não mostra o destino, mas o impulso que levará a alma até ele. Spinoza afirmava que, nesse momento, a alma sente uma inclinação interior, algo semelhante a um magnetismo espiritual. Não é escolha racional, e muito menos imposição externa. É um movimento natural, como a gravidade guiando um rio para o mar. Essa inclinação aponta para o tipo de experiência que completará aquilo que a alma reconheceu como inacabado. Pode ser coragem, compaixão, verdade, aceitação, limite, responsabilidade ou liberdade. A alma é atraída exatamente pelo que ainda não domina. Ele também encontrou registros que afirmavam que essa inclinação não surge sozinha. Outros elementos começam a se alinhar ao redor da alma, como fragmentos de um futuro em construção. Spinoza via isso como um processo matemático. A próxima vida começa a ser moldada pela combinação perfeita entre o que a alma já é e o que ela ainda precisa se tornar. Nada é aleatório. Nada é deixado ao acaso. O universo age como um geômetra invisível, ajustando formas até encontrar o desenho mais coerente. Nesse horizonte, a alma também percebe vibrações que pertencem a outras almas, com as quais mantém laços profundos. Não são lembranças afetivas, mas ressonâncias. Algumas vibram como um chamado suave, indicando reencontros necessários. Outras vibram como desafios,
indicando vínculos que precisam ser equilibrados, e algumas vibram como apoio silencioso, sinalizando alianças espirituais que se repetem através de muitas vidas. Spinoza via esses encontros como a engrenagem fundamental da reencarnação. A alma também sente a energia de possíveis ambientes onde poderá nascer. Isso não significa ver cidades, países ou épocas, mas captar a atmosfera emocional e espiritual de cada contexto. Uma vida rodeada de desafios pode ajudar a alma que precisa desenvolver força. Uma vida cercada de afeto pode ajudar a alma que precisa aprender a receber. Uma vida marcada por instabilidade pode ensinar a adaptação. Para Spinoza, o ambiente é escolhido não pela conveniência, mas pela precisão do aprendizado. Spinoza dizia que, nessa fase, a alma começa a perder sua imobilidade luminosa. Ela sente um leve peso retornando, não um peso de dor, mas o peso da forma. É como se estivesse retornando aos poucos à densidade da existência. Ela começa a lembrar vagamente o que significa agir, se mover, sentir, escolher. Esse retorno gradual não é uma queda, mas uma transição. A alma se prepara para vestir novamente o corpo, sabendo que ali ela encontrará a intensidade necessária para continuar sua evolução. Quando esse horizonte está finalmente claro, a alma percebe que não está olhando para um destino externo, mas para um reflexo interno. A próxima vida não é algo que o universo impõe. É algo que brota da alma como uma consequência natural do que ela é. Spinoza dizia que, nesse momento, a alma compreende uma verdade profunda. Reencarnar não é um fardo, mas uma continuidade. Não é punição, mas expressão. A vida que virá é apenas a extensão daquilo que ela se tornou no intervalo entre vidas. Spinoza acreditava que, quando a alma reconhece a direção que precisa seguir, começa um processo ainda mais delicado, a construção invisível da próxima encarnação. Nada disso envolve decisões humanas ou escolhas conscientes. É como se uma inteligência silenciosa, não externa, mas presente dentro da própria estrutura do universo, começasse a organizar cada elemento necessário. Spinoza dizia que essa fase é como ajustar engrenagens que precisam se encaixar com precisão absoluta para que a nova vida seja coerente com o aprendizado da alma. Nesse estágio, a alma percebe que não renascerá sozinha. Outras almas também se aproximam, cada uma trazendo histórias antigas, promessas incompletas, vínculos que precisam ser restaurados. Não há reuniões, não há conversas, não há acordos explícitos. O que existe é uma sintonia profunda que faz com que certas almas gravitem umas em direção às outras. Spinoza comparava isso a constelações espirituais que se reagrupam de tempos em tempos para continuar sua evolução conjunta. Nada disso é casual. É continuidade. Spinoza estudou relatos que sugeriam que a alma não escolhe uma família pela afinidade afetiva, mas pela precisão pedagógica. A alma sente quais ambientes têm as condições exatas para revelar aquilo que ela ainda não compreende. Algumas famílias oferecem desafios intensos, porque a alma precisa desenvolver força interior. Outras oferecem estabilidade, porque ela precisa aprender a confiar. E algumas parecem neutras, mas escondem lições profundas sobre identidade, autonomia ou responsabilidade. Cada família é um campo de aprendizado cuidadosamente ajustado. Ele também dizia que, nessa fase, a alma começa a perceber quais características levará para a nova vida. Não traços físicos, mas tendências internas. Algumas tendências são ampliadas, outras são suavizadas. Uma alma que precisa desenvolver coragem pode encarnar com uma sensibilidade que a leve a enfrentar seus medos. Uma alma que precisa aprender compaixão pode nascer com um coração mais aberto ao sofrimento do outro. Spinoza via esse ajuste como uma espécie de afinação espiritual, preparando a alma para seu próximo movimento. Nesse processo, também são moldados eventos que mais tarde parecerão coincidências. Encontros inesperados, oportunidades decisivas, desvios de caminho, quedas necessárias, portas que se abrirão no momento exato.
Spinoza dizia que esses acontecimentos não são predeterminados como um roteiro rígido, mas posicionados como possibilidades. Quando chegar o momento certo, a alma os reconhecerá intuitivamente, como quem reencontra algo que já sabia, mas havia esquecido. O universo apenas prepara o cenário. A alma decide como atravessá-lo. Spinoza insistia que, mesmo com toda essa engenharia invisível, o livre-arbítrio permanece intacto. A alma não recebe uma vida pronta para ser vivida mecanicamente. Ela recebe apenas as condições ideais para revelar o que precisa aprender. O modo como ela atravessará cada desafio, cada encontro, cada escolha, dependerá totalmente do seu nível de consciência no decorrer da vida. É por isso que duas pessoas com circunstâncias parecidas podem ter destinos completamente diferentes. O cenário é o mesmo, mas a interpretação é única. Quando todas essas engrenagens finalmente se alinham, a alma sente uma mudança profunda. A leveza infinita do plano espiritual começa a ceder espaço para a densidade da matéria. Não é um choque, mas uma compressão gradual, como se estivesse sendo moldada novamente para caber dentro do tempo, do corpo e das limitações da vida humana. Spinoza dizia que é nesse momento que a alma entende que sua jornada continua. Ela não está descendo por acidente, está retornando ao único lugar onde pode transformar compreensão em realidade. Spinoza afirmava que existe um instante específico, delicado e silencioso, em que a alma finalmente aceita retornar ao corpo. Não é um momento de euforia nem de medo. É um assentimento profundo, quase imperceptível, como uma respiração espiritual que diz: "Eu estou pronta." Esse instante não é imposto por nenhuma força externa. Surge de dentro, quando a alma percebe que tudo o que precisava compreender no intervalo foi assimilado, e que só a vida material poderá revelar o próximo fragmento de sua própria verdade. Esse retorno não é obrigação, é continuidade natural. Nesse momento, a alma começa a sentir a aproximação da matéria como quem se aproxima de um mundo denso, cheio de movimento e ruído. Não há resistência, mas há consciência. Spinoza dizia que a alma entende perfeitamente que, ao descer, perderá parte da lembrança desse estado de pureza. Ela sabe que vestirá novamente o véu do esquecimento, aquele que oculta suas vidas passadas, suas compreensões profundas e sua própria natureza infinita. E ainda assim, ela aceita. A alma sabe que o esquecimento não é castigo, mas ferramenta. Spinoza explicava que o esquecimento é necessário porque a aprendizagem só acontece verdadeiramente quando a experiência é vivida com intensidade. Se a alma lembrasse de tudo, não haveria surpresa, superação, descoberta. A vida se tornaria um teatro repetido. O esquecimento dá autenticidade à jornada, devolve frescor ao erro e força ao aprendizado. A alma desce sabendo disso e entendendo que, mesmo perdida, encontrará pistas suficientes para redescobrir sua essência. Nada nunca se perde de verdade. Ele descrevia também que, nesse estágio final, a alma ainda percebe as ressonâncias de outras almas que farão parte de sua próxima vida. Algumas aparecem como vibrações familiares, indicando reencontros inevitáveis. Outras surgem como desafios, mostrando que haverá ajustes importantes a serem feitos. E algumas, embora silenciosas, irradiam apoio. Essas ressonâncias não definem relações específicas, mas indicam direções, como linhas invisíveis que conectam histórias que se entrelaçarão no tempo certo. Para Spinoza, cada vida é um encontro de muitas vidas. Spinoza dizia que, quando a alma aceita retornar, uma espécie de compressão final acontece. A vasta consciência que ela havia experimentado começa a se estreitar delicadamente para caber no espaço limitado do corpo físico, da mente humana e do tempo linear. Não é um encolhimento, mas uma adaptação. A alma não perde nada, apenas se ajusta. É como a luz do sol entrando por uma janela pequena. A essência continua a mesma, mas a forma muda. A alma desce sabendo que essa limitação será precisamente o que permitirá seu crescimento. Nesse momento, a alma também compreende que sua nova vida
não será um destino rígido, mas uma paisagem cheia de possibilidades. Ela sente que terá liberdade para criar, para errar, para transformar e para decidir quem se tornará no caminho. Spinoza acreditava que essa liberdade é o maior presente que o universo concede. Sem liberdade, não há mérito. Sem mérito, não há evolução. A alma aceita descer porque sabe que cada escolha será uma chance de expandir sua própria luz. Quando a alma está totalmente alinhada com essa decisão, algo semelhante a um portal se abre, não no espaço, mas na experiência. Spinoza dizia que é como atravessar um limiar onde a consciência infinita se inclina para dentro da vida. Não há medo, não há hesitação, não há ruído. Há apenas a entrega. A alma aceita entrar na matéria, sabendo que ali encontrará exatamente o que precisa para continuar sua jornada milenar. E assim, o retorno começa, silencioso, preciso e inevitável. Spinoza descrevia que depois que a alma aceita retornar, inicia-se um processo sutil e quase inaudível, a descida gradual pelos níveis da existência. Não é uma queda, nem um voo, mas uma transição contínua, como se a alma atravessasse camadas de densidade que a aproximam lentamente do mundo material. Cada camada reduz um pouco de sua amplitude e intensifica um pouco sua individualidade. É assim que a alma vai recuperando o senso de eu, necessário para existir dentro de um corpo. Essa jornada é silenciosa, mas profundamente estruturada. Conforme se aproxima da matéria, a alma se sintoniza com o ambiente emocional da família que a receberá. Spinoza acreditava que essa sintonia é essencial, porque define parte da sensibilidade que ela terá nos primeiros anos de vida. A alma percebe medos, expectativas, afetos e tensões que já circulam naquele núcleo, não como julgamentos, mas como paisagens. Ela compreende intuitivamente o que aquele ambiente poderá despertar nela, e ainda assim, ela escolhe entrar porque vê naquele contexto exatamente os elementos que completarão seu próximo aprendizado. Spinoza também descrevia que, nesse estágio, a alma experimenta uma espécie de fragmentação suave. Não é divisão, mas focalização. A consciência infinita que ela experimentou entre as vidas começa a se condensar em um ponto específico que servirá de base para sua identidade na nova existência. É nesse ponto que nascem os traços mais marcantes da personalidade. A alma decide, ainda que sem palavras, qual parte de si será mais evidente e qual ficará oculta. Esse processo cria a semente do quem sou, que germinará ao longo da infância. Durante essa descida, a alma também reconhece presenças que a acompanharão espiritualmente. Spinoza não falava de guias no sentido religioso comum, mas de inteligências que ressoam com sua jornada. Algumas presenças observarão silenciosamente seu crescimento, outras a inspirarão em momentos cruciais, e algumas apenas a sustentarão energeticamente quando ela se sentir perdida. Nada disso se manifesta em formas humanas. São como vibrações que se mantêm próximas. Para Spinoza, essa rede de apoio invisível é parte da estrutura natural da existência. Conforme se aproxima do nascimento, a alma começa a sentir as limitações do corpo que a receberá. Ela percebe que a matéria é densa, que os sentidos são estreitos, que o tempo é rígido e que a memória será fragmentada. Mas ela também percebe algo poderoso. Dentro dessas limitações, existe a chance de criar algo totalmente novo. Spinoza via isso como a beleza da encarnação. O corpo não é uma prisão, mas uma ferramenta que permite à alma transformar potencial em realidade, intenção em gesto, compreensão em experiência. Nesse momento final da descida, a alma também percebe que perderá quase tudo o que viu no intervalo entre vidas. Mas Spinoza dizia que essa perda é apenas aparente. As compreensões profundas não desaparecem. Elas se tornam intuições, pressentimentos, talentos espontâneos e sensibilidades inexplicáveis. A alma reconhece que viverá como quem reencontra pistas escondidas e que cada pista despertará uma parte esquecida dela mesma. Isso faz do nascimento um recomeço,
mas nunca um começo absoluto. Quando a alma finalmente se alinha com o corpo em formação, Spinoza dizia que ocorre um toque sutil, quase como um encaixe. É o instante em que a consciência eterna se une ao tempo, em que a luz se veste de carne, em que o infinito atravessa a porta estreita do mundo humano. Esse é o verdadeiro início da vida. Não o primeiro choro, não o corte do cordão, mas esse encontro silencioso entre essência e matéria. A alma desce, não porque é obrigada, mas porque reconhece que ali encontrará o próximo capítulo da sua própria expansão. Spinoza afirmava que o momento do nascimento é uma das transições mais intensas que a alma experimenta em toda a sua jornada. Não é apenas a entrada em um corpo, é a passagem brusca de um campo ilimitado para um espaço estreito, de uma consciência ampla para uma percepção fragmentada. No instante em que o corpo respira pela primeira vez, a alma sente a densidade do mundo físico como um impacto profundo, mas necessário. É como mergulhar em águas geladas que despertam cada parte adormecida. A vida começa com essa contração, e a alma se adapta ao que escolheu viver. Spinoza dizia que, no nascimento, a alma experimenta simultaneamente perda e promessa. A perda é o véu que desce sobre sua memória espiritual, apagando quase tudo o que ela compreendeu no intervalo entre vidas. A promessa é a vibração silenciosa de que, ao longo da nova vida, ela reencontrará essas verdades de outras formas. Elas surgirão como intuição, como sensibilidade, como talento, como desconforto, como busca. Nada do que a alma aprendeu se perde. Tudo retorna no seu próprio tempo, traduzido nas experiências da matéria. Nesse primeiro contato com o mundo, a alma também sente a energia emocional da família que a recebe. Spinoza acreditava que essa recepção marca profundamente os primeiros anos de vida. Uma alma que chega a um ambiente de afeto encontra suavidade para se expressar. Uma alma que chega a um ambiente de tensão encontra desafios que despertam sua força interior. E uma alma que chega ao vazio emocional aprende autonomia desde cedo. Spinoza dizia que nenhum desses cenários é bom ou ruim por si só. Todos são pedagógicos. Nos primeiros dias de vida, a alma ainda não está totalmente ajustada ao corpo. Ela paira, observa, experimenta. Isso explica, segundo antigas tradições analisadas por Spinoza, por que recém-nascidos possuem uma sensibilidade tão intensa como se ainda carregassem ecos do plano espiritual. Olhares perdidos, sensações inexplicáveis, choro sem motivo aparente. Toda essa hiperpercepção é resultado dessa adaptação. Aos poucos, conforme o corpo se fortalece e a identidade começa a se formar, a alma se fixa completamente. Spinoza dizia que, à medida que a criança cresce, a alma começa a esquecer de forma definitiva o intervalo entre vidas. O esquecimento não é falha, mas proteção. Ele permite que a experiência seja vivida com autenticidade, sem comparações com vidas passadas e sem a interferência de dores antigas. A alma precisa acreditar que é nova para poder descobrir-se novamente. É assim que o ciclo se mantém vivo, através da ilusão temporária de início, que permite aprender o que não foi aprendido antes. Com o passar dos anos, a alma começa a reencontrar aquilo que deixou inacabado. Pessoas reaparecem como se fossem estranhamente familiares. Medos antigos ressurgem em contextos novos. Desejos inexplicáveis apontam para talentos antigos. Desafios recorrentes mostram os pontos onde a evolução ainda precisa acontecer. Spinoza via esses sinais não como castigo, mas como continuidade. Nada é repetição sem propósito. Tudo é retorno pedagógico. A vida revela, pouco a pouco, aquilo que a alma prometeu a si mesma que aprenderia. No fundo, Spinoza acreditava que compreender esse processo transforma completamente a maneira como vemos a existência. O nascimento deixa de ser um começo isolado e passa a ser mais um capítulo de uma longa narrativa espiritual. Cada vida se torna uma oportunidade única, nunca aleatória, sempre precisa. E quando a alma finalmente respira dentro do corpo, trazendo consigo todas as sementes de suas vidas anteriores, ela inicia mais uma jornada rumo à expansão.
O ciclo se reinicia, não como repetição, mas como evolução, sempre em direção a mais consciência, mais verdade e mais luz.